Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa aqui do Locus Online, fazendo uma análise sobre os nossos boletins semanais, com as informações de Passo Fundo que você precisa saber. Neste programa a gente recebe um dos integrantes da nossa equipe, o Gesael Duarte. Tudo bem, Gesael? Tudo bem, boa noite. Bom, Gesael, você escreveu um artigo que foi publicado nesses últimos dias, 600 dias para o resto das nossas vidas, né? O que você trouxe em relação a esse artigo? Trouxe uma reflexão sobre os 600 dias que faltam para a próxima eleição, né? Essa importante eleição que vai mudar os rumos do país. Mas é bom lembrar que eu escrevi esse texto antes de toda a revolução que aconteceu com o caso da JBS, né? Mas era uma reflexão do momento e em cima das possibilidades do cenário político. Depois mais nós vamos falar sobre essa questão da gente... JBS, porque é algo realmente muito importante, né, e que a gente não pode deixar passar batido. Mas você traz uma informação relevante sobre Passo Fundo, em relação a uma coerência ou não entre as crenças pessoais e o significado das siglas partidárias na última eleição. Gostaria de comentar um pouco sobre isso. Sim, Passo Fundo teve um fenômeno de uma grande coligação de partidos que reuniu desde DEM até PCdoB, todos juntos, para a eleição de um prefeito do PSB. Então, envolveu pessoas da direita, da esquerda, da extrema esquerda, todos juntos em função do projeto do Luciano Azevedo. E, do outro lado, a gente tinha Oswaldo Gomes, com um reduzido número de partidos, também com elementos da esquerda, mas a direita de Passo Fundo ficou dividida entre esse grande frentão do Luciano e um pouquinho lá no PP, que sobrou do PP em Passo Fundo. Então, se perdeu um pouco da questão ideológica e se fizer um exame detalhado de todos os partidos ali, nada encaixa com nada. Tanto nos programas, nas promessas e nas fotos aí, ombro a ombro. A gente observa essa realidade não só aqui em Passo Fundo, mas no estado, no país, em outros municípios. Isso se tornou algo corriqueiro e normal no Brasil? Isso é salutar para a política, José? Tem gente que diz que a política é muito parecida com House of Cards, a série da Netflix. Mas eu prefiro dizer que é mais parecida com o Game of Thrones. É uma questão de feudos, famílias. Eu não assisto Game of Thrones, né? Mas eu sei que a coisa gira em torno de casas, famílias e poder. Mas é assim na política, né? Que às vezes o cara está dentro de um partido dito de esquerda e é só mais uma questão de poder, de segmento de poder, as famílias que estão em volta, o segmento social que ele atende, essas coisas aí. Então a questão ideológica realmente se perde. As pessoas não fazem um exame detalhado antes e não tem esse compromisso ideológico com o eleitor também. Se tu for cobrar de alguém, poucos cobram, né? Mas se tu for cobrar, ele diz que é mais importante compor a força para um projeto X do que realmente a diferença ideológica. Na prática, depois desses grupos eleitos, quando tem muita gente junta, cada um tenta puxar a brasa para o seu assado, mas claro que sempre a esquerda vai ganhar. Ela sempre ocupa os espaços que ela gosta de ocupar, tanto na educação, na cultura. E em 4 anos de governo, de um governo de uma prefeitura, por exemplo, isso se traduz em anos e anos de CCs de políticos que doam seu salário, ou partidários que dão salário para a causa e servem aí de cabos eleitorais, às vezes, por vários anos. Então a gente está pagando para manter uma força cultural de esquerda sempre. E muitos partidos... Fortalecendo. Muitos partidos continuam nas sucessivas administrações, chegando ao final do período do mandato, acabam trocando de coligação para permanecer no poder, né? É isso que você fala, né? Trocam, permanecem, né? Mas a esquerda sempre com uma tendência a ser um pouco mais coerente, né? Tem certas coisas que a direita faz, a dita direita, outras que a esquerda não faz. Certo. Bom, em relação à questão dos conservadores, a classe política conservadora, Gisele, não foi capaz de apontar, de formar um grande líder. Por outro lado, muitos jovens eleitores buscaram informação, buscaram o aprofundamento em relação ao conservadorismo, né? Só que mesmo assim está difícil, né, de encontrar um representante. Sim, o espectro liberal conservador, vamos dizer assim, de Passo Fundo, vem se degradando há muito tempo, né? As pessoas não ficam mais gravitando em volta de certos líderes, alguns desistiram, não fazem mais parte da política.
se perdeu um pouco esse foco, os encontros e essas associações espúrias aí com outros partidos, meio que lacerou um pouco a direita de Passo Fundo. Se perdeu muito na questão cultural, se perdeu muito na associação, no poder de associativismo fora dos partidos também. Algumas instituições praticamente sumiram. A DCE parece que está voltando agora, é uma boa notícia para quem é desse espectro, vamos dizer assim. Então, eu vejo uma retomada, mas realmente o espectro liberal conservador se perdeu em liderança, se perdeu em militância. Eu conversei com um líder do PP outro dia e disse que vocês agora estão fazendo reuniões para talvez melhorar o partido, mas vocês passam o tempo todo com a sede do partido fechada, vocês não conversam com militância. O outro lado está sempre fazendo eventos, reuniões e etc. Então, se continuar assim, só se reunindo em época de eleição, e quando tem eleição ainda faz essas relações espúrias, a coisa vai de mal a pior. Né? É isso que você quis dizer quando no teu texto até selecionei aqui que a direita é uma criança birrenta quando o assunto é guerra cultural? Além de estar fraca, ainda ficam, não exatamente no nível municipal, né, mas estadual também um pouco, mas no nacional. Existe a direita briga muito entre si. A esquerda passa mais a mão na cabeça um do outro e não lava a roupa suja em público. Lá da direita, se tirar uma foto com alguém que não é muito recomendável, já acha que o cara é traidor, comunista, etc. Brincando, né? Mas é por aí. Então existe muita lavação de roupa suja, né? Em público, na direita. José, voltando para a nossa realidade local, aqui em Passo Fundo, também citaste no teu texto, no teu artigo, que muitas pessoas foram pedir a saída do PT, do governo federal, naquelas manifestações populares, e, por seu turno, nas eleições municipais, votaram em partido de esquerda, né? Sim. Isso é uma contradição, né? É, a contradição. Parte daquela massa, vamos dizer assim, que de 15 a 20 mil pessoas foram para as ruas e Passo Fundo nos 5 ou 6 protestos que foram realizados. Um ou dois foram os maiores, que juntou gente mesmo. E tinha o simples anti-PT, o contra tudo isso que está aí, os que repudiam a corrupção, e um forte discurso anti-PT. Um pouco das pessoas falavam na manifestação que minha bandeira jamais será vermelha e tudo. É difícil quantificar exatamente, né, quantos eram mais genéricos e quantos eram exatamente contra o socialismo e o governo do PT. E nas eleições todos votaram no PSB. É muito complicado isso, não existe uma associação com o todo. As pessoas pensam que tirando o PT do poder, talvez outras coisas não aconteçam mais, mas o socialismo, o comunismo existe e continua prejudicando as nossas vidas. E é um pouco, realmente eu noto que é um pouco estranho, essa massa toda ir para a rua contra a esquerda e votar no projeto de esquerda. Eles não associam o governo municipal com o projeto de esquerda. Enquanto isso, está aí características bem marcantes de governo de esquerda na parte municipal, mas os prejuízos de uma administração municipal quase nunca são tangíveis. A pessoa nota muito mais um buraco na rua do que uma ação que prejudica a cidade, de forma não tão tangível. Entendi. Você acha que isso acontece por uma falta de conhecimento, de aprofundamento político, ideológico das pessoas? As pessoas, elas como não conseguem visualizar exatamente os prejuízos, elas parece que não tem muito o que fazer, a questão é federal, nunca municipal. Mas a questão municipal é parte do problema, ela ajuda a manter a questão nacional. São várias Passo Fundos multiplicadas aí que levam essa gente para lá. São muitos votos, muita coisa errada, que acontece realmente porque esses cabos eleitorais soltos por aí permitiram que isso acontecesse. Né? Inclusive, nós tivemos um mini Fórum de São Paulo aqui em Passo Fundo, né? Uma reunião de partidos da esquerda aí que estavam debatendo aí nos últimos dias, né? Sim, o Fora Temer, querendo modificar a Constituição para colocar alguém lá, alguém que a gente já sabe quem, por eleição direta, coisa que não pode ser feita. Enfim, os caras se reúnem. E muitos deles são da base do prefeito. Né? Acontece aqui em Passo Fundo, Sim, né? acontece em Passo Fundo. É isso que nós queremos destacar. Com dinheiro nosso, via salário e contribuição
partidária, etc. Exatamente. Gisel, é a questão do Partido Novo, né? O que você tem a dizer? O Partido Novo tem esse problema do nome. O Partido Novo é um partido novo. Né? E aqui em Passo Fundo já tem uma representação. Então, o pessoal já está fazendo alguns eventos e trazendo gente, fazendo palestras. Eles vão para a rua, distribuem panfletinhos e tudo. Está crescendo. Está crescendo aos modos de Porto Alegre, que também começou assim, com poucas pessoas e foram... o pessoal foi aderindo, elegeram vereador. É uma esperança, não é para agora, mas tem chance de crescer. Captura um pouco das pessoas que não estão na política, até porque a maioria dos integrantes do Partido Novo não são da política. E fica mais fácil conversar com as pessoas. Eu sou uma pessoa da mesma origem, sou como tu, trabalho, tem uma empresa, vem comigo. Eles têm esse discurso bem legal, dá para atrair pessoas, não são políticos. É um discurso diferente. Né? Numa época de rejeição à política, alguém que não é político tem alguma chance maior, né? De fato. Mas bem, Gisel, para a gente ir finalizando a nossa conversa, né, essa questão da JBS, né, que abalou o mundo político aí no Brasil nesses últimos dias, e até pode ser que modifique algumas dessas coisas aqui, né? O que dá para a gente extrair até esse momento, porque certamente novidades vão surgir, e que a gente pode extrair e repassar quem nos acompanha agora? A JBS é aquela coisa que a gente sempre soube que um dia ia estourar e estourou. Né? Mas o diferente, assim, o que causou surpresa foi muito rápido. A forma que foi organizada, da delação, gravação de áudios e tudo. E essa briga agora entre o uso das provas, a qualidade do áudio que foi feito, foi a coisa mais importante, que gravou a conversa com o presidente. Mas está tudo muito feio, está tudo muito horrível, né? E eu realmente não sei o que vai acontecer num curto prazo, porque tem muitos elementos novos, muitas variáveis aí que a gente não consegue definir. Se fosse alguma coisa mais certa, com elementos mais conhecidos, eu diria que o Temer cai, a gente vai para o presidente temporário e vai para a eleição indireta. Eu arriscaria nesse caminho aí, nos próximos meses aí. Se não fosse ainda JBS, a gente teria a questão da chapa Dilma Temer, né? Que também cairia e aconteceria coisa parecida. A questão se resolveria até quase o final do governo Temer, por incrível que pareça, mas agora talvez se acelere. Mas eu acredito também que, assim como aconteceu esse evento com a JBS, mais coisa pode aparecer. Né? Se tu for olhar os maiores clientes do BNDES, por exemplo, tem outras empresas bem grandes com somas enormes de dinheiro. Então, a primeira coisa que a gente vai pensar é, se tem na JBS, por que não vai ter alguma coisa parecida nesse outro empréstimo, nessa outra operação? Né? Então, muita coisa está por vir ainda. As pessoas estão confundindo, né, Gisel, a questão da eleição, né, achando que uma eleição direta seria benéfico, porque o povo poderia optar aí diretamente pelo seu representante, algo que é um tanto quanto temerário nessa altura do campeonato, né? É só ver quem está pedindo a eleição direta, né? Já dá para quem entende um pouco de política, olha as bandeiras que estão pedindo a eleição direta, a gente já sabe a intenção, né? Quem querem colocar no poder. Certo. Eleição direta. Gisel Duarte, muito obrigado pela participação. Obrigado. E você pode acompanhar em detalhes o artigo que o Gisel escreveu e outros artigos que estão disponíveis no site locusonline.com.br. Eu sou o Matheus Barato, especial para o Locus.